Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o... Calma que eu acho que a gente fez bastante vídeo, galera. Esse é o 6º vídeo do nosso canal. E avisos antes da gente começar o vídeo. Se você tiver algum relato pra me mandar, pode mandar no e-mail que tá na descrição desse vídeo. E se você tiver, mande, porque faz toda a diferença e me ajuda muito, porque às vezes eu tenho que andar pela internet procurando relato pra poder completar os vídeos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda muito, ainda mais porque a gente tá começando. Deixar um like nesse vídeo, um comentário, qualquer coisinha já ajuda. E se você conhece alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo que eu tô criando aqui, pode mandar pra essa pessoa também. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Dessa vez eu já comecei já de óculos, que é pra eu não ter que voltar e colocar o óculos, tá bom? Toda essa coletânea são sobre relatos de inveja ou coisas que eu julguei serem relacionadas com inveja. Porque às vezes a gente também tem que dar uma adaptada pra gente conseguir criar uma coletânea. Apesar de ser pequenininha, é uma coletânea assim, tem 3 relatos. Nunca compartilhe coisas boas na internet. Oi, Bia, tudo bem? Antes de começar, tenho que falar que eu adorei o vídeo com o seu cachorro. Coloca ela aqui mais vezes. Vou pegar a Diva. A Diva tá aqui, mas ela não vai ficar porque ela tá naqueles dias e aí ela tá meio prostradinha. Você não tá? Ela não tá muito afim. Eu vou botar ela pra baixo. Vai. Enfim, sem mais delongas, vamos pro que realmente interessa aqui é o relato. Esse meu relato seria trágico se não fosse cômico. Quando eu era adolescente, eu compartilhava tudo na internet, e eu sei que isso não é saudável, mas adolescente não liga pra isso. Eu não podia comprar uma água que eu já postava, e não era como se eu postasse, pois era famosa. Eu não tinha no máximo uns 500 seguidores, eu gostava mesmo de partilhar tudo. Isso começou a acontecer sem que eu percebesse. No início parecia coisa normal do dia a dia, alguma coisa estraga aqui, outra quebra ali, e isso acontece. Mas então as coisas começaram a ficar mais frequentes e mais absurdas. Eu vou contar as coisas que mais me marcaram. A primeira foi um bolinho, que eu tinha juntado o dinheiro do lanche a semana toda pra comprar aquele bolinho. Era um red velvet, todo bem decorado, bem bonito. Eu levei o bolinho pra tirar uma foto do lado de fora pra ficar mais aesthetic. Bia, não foi nem 5 minutos que eu tinha tirado a foto do bolo, voltei com ele pra dentro da padaria pra esperar o café que eu tinha pedido. Entrou um pardal voando dentro da padaria e cagou no bolo. Cagou no bolo! Pode rir, é mesmo absurdo. Obrigada pela permissão, mas eu já tinha rido. A minha melhor amiga estava comigo nesse dia e ela riu bastante. Isso aconteceu e logo em seguida eu fui lá e postei nos stories. Aí você vacilou. Uma coisa é o pardal ir lá e cagar no teu bolo. Só que aí você posta nos stories e quem tava colocando olho gordo no teu bolo agora tá feliz sabendo que o olho gordo deu certo, que o pardal foi lá com seu bolo. Não dê esse gosto pra eles. O pardal cagou? Guarda pra você. Um outro foi que eu comprei um material escolar novo. Fui mostrar tudo nos stories. No dia seguinte, quando fui pegar minha bolsa pra ir pra escola, a alça estourou. A bolsa era novinha e não tava cheia de coisa dentro. Então, depois disso, eu encomendei um kit de canetas Stabilo. E quando chegou, eu postei logo. 2 canetas estouraram dentro do meu estojo novo. Era só eu postar de alguma coisa que ela estragava. Minha melhor amiga, vendo tudo o que acontecia, me disse pra parar de postar, porque tudo isso parecia inveja. Mas eu disse que não. Disse que se era inveja, eu queria saber quem estava colocando olho grande nas minhas coisas. Eu comecei a postar, mas já sabendo que ia dar alguma coisa. Mas sempre que algo acontecia, eu via quem tinha visto os meus stories e deu certo. Em 2 semanas, eu cheguei à conclusão de que só poderia ser uma menina. E pra ter certeza, tirei todo mundo dos meus stories e deixei só ela. E postei um buquezinho de flores. Bia! Apareceu 2 lagartinhas nas flores e comeram elas. Depois que eu tive certeza, eu nunca mais postava as coisas na hora. Se ia postar um bolo, só postava depois que tivesse comido. Se coisas boas estavam acontecendo, ou eu não postava ou só postava bem depois. E você faz muito bem. Vou ser honesta com vocês, eu não gosto nem de compartilhar quando coisas boas estão acontecendo comigo com as minhas amigas. Porque assim, às vezes a inveja, o olho gordo, não é uma coisa que as pessoas fazem de propósito. Às vezes elas invejam sem estarem percebendo que estão fazendo aquilo. E querendo ou não, eu sinto que a inveja é um sentimento tão negativo que acaba prejudicando a gente. Então, normalmente, quando tem coisas boas acontecendo na minha vida, eu guardo elas pra mim. Quem sabe, sabe, quem não sabe, não vai saber. Pelo menos não pela minha boca. Eu sei, eu sou meio louca, eu sou meio supersticiosa. Às vezes eu não conto nem pra minha família. Tá, eu sou meio doida. Eu enrolo um pouquinho, mas eu também não consigo segurar minha língua. Eu vou lá e conto, porque eu sou ansiosa, eu tenho que falar. Avisando aqui que esses relatos vão ficar gradualmente mais pesados. Por isso, já estejam avisados. A mãe do meu melhor amigo não gostava de mim. Eu cresci num beco estreito entre paredes descascadas e o cheiro forte de fritura. A casa da esquina era a casa da dona Cláudia, uma mulher generosa que sempre dava docinhos e pratos de comida quando precisava. Ela era mãe do Marco, meu melhor amigo desde a infância. E por muito tempo eu a via como uma segunda mãe. Apesar de vir de um meio humilde, os meus pais sempre valorizaram o estudo.
e eu me dedicava para cada prova, a cada livro, sonhando com um futuro diferente. O Marco, por outro lado, não se interessava tanto pelos estudos. Ele tinha o sonho de ser um grande jogador de futebol. A dona Cláudia queria que ele se dedicasse aos estudos, e isso começou a gerar um atrito. Quando eu tinha uns 12 anos, eu me inscrevi nas Olimpíadas de Matemática e passei. Na casa dele estava todo mundo animado e eu contei para dona Cláudia e para o Marco, esperando uma celebração, sabe? Mas ao invés disso, ela me olhou e disse com um tom frio: Ai, mas isso nem é grande coisa, meu filho. Eles fazem isso por pena, para trazer alguém do nosso meio. Eu não entendi na hora, mas ao longo das semanas eu vi que o Marco começou a agir diferente. Quando eu tirava 9 numa prova, ele dizia como se fosse um desafio. Poderia ter sido 10, né? Mas você não conseguiu. No dia dos jogos escolares, eu acabei indo bem no futebol também. Que apesar de eu não ser um grande jogador, eu consegui fazer um gol decisivo. E foi nesse instante que o Marco, completamente cheio de inveja, começou a espalhar boatos e desmerecer as minhas conquistas. Eu não entendi tudo naquele momento, mas ao crescer eu percebi que era inveja, que provavelmente aquilo tinha a ver com a mãe dele e eu segui em frente, com meu esforço, sem deixar que aquele veneno me impedisse de sonhar. Achei a história extremamente fofa, achei que ela já pega assim um pouquinho pro lado do gatilho, por isso que eu falei que elas vão ficando gradualmente mais pesadas. Mas eu achei ela muito fofa e eu acho que tem muita gente assim na nossa vida que meio que coloca pedras no nosso caminho. E a gente tem que se desviar dessas pessoas e seguir os nossos sonhos. O próximo e último relato. Cuidado com quem você escolhe para se relacionar. Oi, Bia, esse relato é bem pesado e pode ser um gatilho para algumas pessoas. Por isso eu já vou deixar avisado aqui que se temas como relacionamento abusivo não fizerem bem para você, é melhor não ler esse. Estão ouvindo, né? Se for gatilho, por favor, não ouçam, vão para outros vídeos. Tem vários vídeos que não tratam, não abordam esse tipo de temas. Daqui pra frente pode ser pesado, se for ruim pra você. Eu não acho que teve nada de sobrenatural. Era só uma pessoa que tinha muita inveja da minha vida e queria o que eu tenho. Antes de começar a contar o que me aconteceu, eu tenho que avisar que eu venho de uma família com uma ótima situação financeira. Vivemos mais que confortáveis. A nossa família tem muita liberdade para aproveitar a vida. Tudo que eu vou contar começou quando eu tinha 16 anos. O menino novo entrou na escola e logo ele ficou obcecado por mim. Sempre com palavras bonitas, me levando flores, chocolates, ele me ajudava. Ele não era o meu tipo e eu não tinha interesse nele, mas ele me conquistou pela persistência e pelo jeito dele. Eu nunca tinha conhecido um menino tão atencioso, tão carinhoso, e ele se esforçava muito para me agradar. Quando eu tinha 17 anos, começamos a namorar, e ele conheceu minha família e encantou todos ao ponto de que parecia que a minha mãe gostava mais dele do que de mim. Eu acho que aí já começou a ficar problemático, e eu não sei nem se é uma pra sua mãe ou pra ele. Não sei, eu posso ser chata também. Mas a partir daí eu já ia ficar meio... Até defender ele, quando a gente brigava, ela defendia. Ela defendia ele? Acho que eu sou um pouco tóxica, mas eu defenderia. Se eu tivesse uma filha, eu defenderia minha filha estando ela certa ou estando ela errada. Não quero saber. É minha. Se é minha, nunca tá errada. Ponto. Mas com o tempo ele não conseguia mais sustentar essa mentira. Ele foi ficando possessivo e muito manipulador. Eu sempre gostei de sair com as minhas amigas pra fofocar, sabe? Às vezes íamos no cinema, e outras vezes a algum restaurante comer e fofocar muito. Mas ele não gostava disso. Eu chegava em casa e ele começava a me cheirar, falar que eu tinha bebido, que eu estava com o cheiro do perfume masculino, e era horrível. Mas eu amava muito ele e sempre relevava essas crises de ciúme. Depois de 4 anos de namoro, ele me pediu em casamento, e eu, boba, aceitei. Uns anos depois, estávamos casados, e o ciúme dele piorou muito. Eu já não saía mais sozinha de casa, nem quando era pra sair com as minhas amigas. E elas reparavam e falavam pra mim que isso não estava certo. Então, um dia, eu fui sair com as minhas amigas, e eu disse que não era pra ele ir. Nem preciso dizer que isso foi um show. Nós brigamos feio e eu mandei ele sair de casa, já que o apartamento era meu. Diva. No dia seguinte, ele me ligou pedindo desculpa e pedindo pra vir em casa pra conversarmos. E eu aceitei. Ele veio e disse que ia preparar um jantar para nós dois. Trouxe 2 garrafas de vinho tinto que ele sabia que eu gostava. Bia, eu não lembro de nada desse jantar. Só lembro de acordar no dia seguinte, levantar e a casa tá toda quebrada. E o meu ex-marido está sentado na cadeira da cozinha, fazendo uma cara feia. Ele disse que eu tinha bebido demais e quebrado tudo em um surto. Eu sempre gostei de beber e eu nunca tive um apagão. Eu sou uma pessoa muito centrada, nunca bebo mais do que deveria. Aquilo não fazia sentido nenhum. Eu fiquei extremamente confusa e perguntei logo da procedência do vinho. Perguntei se ele tinha comprado no mercado e se ele tinha bebido também, porque eu não lembrava de mais nada. Ele disse que o vinho era direto do mercado e que eu tinha feito aquilo.
E ainda teve a audácia de falar que tava tudo bem, porque ele ia me ajudar com esse meu problema. Ali eu já sabia que isso não estava certo. E fiquei com uma pulga atrás da orelha. Isso aconteceu outra vez e adivinha, foi uma noite que ele também tinha feito o jantar. Eu apaguei e acordei com a casa toda quebrada. E dessa vez ele tinha até um vídeo meu. Nesse vídeo só me dava pra ver bebendo da minha taça com uma cara estranha e meio perdida. Durante a tarde, minha mãe me ligou, falando que o meu ex-marido tinha falado com ela porque eu estava preocupada com o meu vício. Mona, e esse homem tinha sumido da sua casa tão rápido se eu estivesse aí. Ai, você tá me dando raiva e eu tô aqui quieta na minha casa e ele tá quieto na dele e ele tá me irritando. E eu sempre fui muito geniosa e vingativa. Que bom. Eu sabia que eu não tinha um problema, mas eu nem tinha como me justificar e eu sabia que minha mãe ia ficar do lado dele. Viu só? Não tava gostando dessa história. Não tava gostando dessa história da sua mãe do lado dele? Onde já se viu? Uma mãe que não apoia a filha? Quando ele me disse que ia fazer o jantar, eu aceitei. Peguei uma GoPro que tinha e coloquei ela pra gravar virada pra mesa de jantar. Não deu pra ver ele colocando nada na comida, nem na bebida. Mas deu pra ver eu bebendo, comendo e ficando meio perdida, meio lenta. Ele me grava outra vez e passado pouco tempo eu acabo dormindo. Ele me leva pro quarto, volta, quebra uns pratos, vira uma das cadeiras e vai pra sala dormir. Tem uma coisa aqui que é intuição. Intuição feminina. Você não gostava dele lá no início. Alguma coisa dentro de você já estava te contando que ele não era o homem da sua vida. Desculpa tá dando essa risada, mas risada de desespero. Mas ouçam a intuição de vocês, mulheres. Mulher tem um sexto sentido. A gente sabe. Eu tenho pra mim que ele tava armando pra me internar na reabilitação e ficar com meu dinheiro. Como é óbvio, eu me divorciei dele e não vou entrar nos detalhes do processo e tudo mais. Hoje estou livre e não quero ver homem nem pintado de ouro. Depois disso tudo que você contou aqui, acho que nem eu quero ver homem. Eu vivi um trauma muito grande. E depois um amigo dele veio me contar que desde a época da escola, ele tinha inveja da minha vida. Ele queria minha vida pra ele. Volto a reafirmar, o sexto sentido feminino. Lá no início do vídeo tu falou que ele era dedicado, mas tu não gostava. Talvez já fosse já você sentindo que não era pra ser. Por isso, gente, tenham muito cuidado com quem vocês se relacionam. Mulheres, tomem muito cuidado. Eu sei que às vezes eu falo em tom de brincadeira, mas é sério, tomem muito cuidado. Se você sentir que tem alguma coisa estranha, sentir que tem alguma coisa errada, para. Vê de fora, faz uma análise, pensa um pouquinho. Talvez realmente tenha alguma coisa errada e talvez vocês consigam se salvar de algumas situações terríveis. Essa moça percebeu o que estava acontecendo, mas ela poderia não ter percebido e ter virado a vida dela de cabeça para baixo completamente. Esses foram os relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês viram o vídeo até aqui e tiverem algum relato sobre manicômio, clínica psiquiátrica, asylum, qualquer coisa desse gênero, por favor, mandem no meu e-mail, porque eu quero fazer uma coletânea com esse tema. Se vocês conhecerem alguém que tem algum relato, conhecerem um médico, vai lá e pentelha um médico pra ver se ele tem algum relato de algum amigo dele, qualquer um. Por favor, me ajudem com isso, porque eu quero fazer um relato sobre esse tema pra próxima semana. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda muito, a gente tá crescendo agora, se inscrever de graça. Deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho. E mandar esse vídeo pra alguém que você acha que gostaria desse tipo de conteúdo. Acho que eu não tô esquecendo de falar nada. É isso, beijo, durmam com os mosquitos e até o próximo vídeo.